Meu cordial abraço. Você que nos acompanha em mais um episódio do NinjaCast, você que nos acompanha em casa, no trabalho, no seu smartphone, no seu automóvel, onde você acompanha o NinjaCast, a gente agradece a honrosa audiência. Não é isso aí, meu querido João Gabriel? Isso, Ninja. Emocionado? Tá certíssimo. Você sempre tá certo. Eu gostei Eu dos tô bastidores. sempre errado. Eu gostei dos bastidores. Gostou? Gostei. Bastidores do debate, olha, já conversa do NinjaCast. Já tem os aquecimentos. Eu gosto dos aquecimentos. Parece o UFC, não tem aqueles sparring? Já começa tal. Eu gosto da polêmica. E a polêmica aqui, olha, tocou fogo no NinjaCast. Eu fiquei feliz. Eu fico feliz aqui com os debates. Eu queria que tivesse sendo gravado pra dizer o que você disse aqui. Bom, eu gosto disso. A sua posição. Uma posição e várias vezes fizemos lives e eu tomei posição. Tá certo. Eu tive uma posição a ver, meu amigo. Rapaz, lá no debate eleitoral de Santa Rita, foi inventado dizer que a campanha de Nivan estava perdida. E disse, já que só ouvi não pro favorito. Ganhei logo a inimizade de Nivan, ficou logo com raiva de mim. E do Jacaré. E metade da cidade metendo pau em mim. Olha que maravilha. E o Jacaré. Não, todo mundo na imprensa ali, sem querer, dar a cutucada. Faltando 4 dias para a eleição, foi inventado. Você foi cobrar minha posição, diga aí, Santa Rita. Aí eu disse, Jackson, amplo favorito. Meu amigo, se tivesse dado o contrário. Perdi um colega de trabalho, perdi um colega de profissão e ainda por cima uma prefeitura daquela. Manda um abraço para o Nivan, mano. Um abraço para o Nivan Ferreira. Inclusive, eu me encontrei com o Nivan Ferreira essa semana, mandar um forte abraço. Iremos trazer aqui uma solicitação pedido do Nivan Ferreira, o nosso querido Marcelo Queiroga, pré-candidato ao Senado, né? Foi segundo colocado nas últimas eleições de João Pessoa. Vai ser muito bom o ex-ministro da Saúde aqui se posicionar. Inclusive, pessoalmente, foi apresentado a Marcelo. Olha, Ninja, faça o convite aí para o. Me pegou do quê? Então, eu disse, rapaz, o convite feito. Livre e espontâneo. Convite na hora está feito o convite. E o bom, eu nem convidei também a pauta com o João Gabriel. Já de logo aqui. Vamos embora. Para você aceitar. Que venha todo mundo. Aceita que dói menos. Exato, vamos embora. Trabalhamos em nome. Vou dar um forte abraço para a TV Diário, né, imediatamente. Né, TV Diário. Vamos falar hoje sobre a TV Diário, um personagem da cidade de Cajazeiras, natural da cidade de Cajazeiras. Verdade. Isso é muito importante, uma atenção especial para você aí no sertão do estado, na TV Diário, Peterson Santos, todos aí de Souza, Cajazeiras, que estão aí também acompanhando esse caso Ítalo Santos. Terá desfecho nos próximos dias, né? E isso, do influenciador Ítalo Santos, tendo todos os trâmites processuais, né, também garantido pela Justiça ampla defesa, né, ele está preso com o seu esposo no presídio do Roger. A gente vai trazer detalhes sobre esse fato, com todos os desdobramentos na área jurídica, também como na área psicológica, a gente vai debater. Não é isso, Joãozinho? Isso. Importante dizer que trabalhamos em nome da Cachaça Serra de Areia. Deixa eu falar o nome dos anunciantes, né? Vai, por o favor. Delta Café, em nome também da Govmind. E agora poderia ordem. Pimenta Nativa, também em nome da 083 Burger. Trabalhamos em nome também do Beto Brunet Negócios Imobiliários, da Amor Story e também da OS Entretenimento. É isso aí? Isso. Agora anuncie pra gente aí. Faça as honras dos nossos 2 convidados. Temos aqui do lado direito. Não. No corner azul. Não sei porquê. Eu não acredito em coincidência. Eu não acredito em coincidência. Do lado direito, no corner azul. No corner azul. Peraí, já. Respira, pô. Do lado direito aqui é a nossa psicóloga, que já foi convidada nossa, não lembro do nome do episódio, mas foi já alguns meses atrás. Doutora Suzana Lima. Vai aqui falar um pouquinho dessa parte emocional, psicológica que envolve esse caso. Sempre a parte direita. Sempre pela direita. Aqui, jogando na ponta esquerda aqui, nós temos o nosso advogado criminalista, doutor Luiz Pereira, que também já foi convidado aqui alguns anos atrás aí. Alguns anos, foi em 2024. Foi 2024. Posso vir mais vezes, é só chamar. Olha aí, Ninja. Boa. Agora o passo dele é caro, viu? O passo dele é caro. Então, mas a gente negocia. Sempre o doutor Luiz Pereira é uma pessoa de conciliação. Né? A gente sabe no ramo jurídico como é importante a conciliação. E outra coisa, né, João? E eu acho que é muito bom a gente trazer a voga, a gente trazer a baila. É um assunto que está na sociedade paraibana e no Brasil inteiro, acompanhando atentamente essa situação do caso do Ítalo Santos, do seu esposo, essa situação que envolve a exploração de menores, né? E é um caso que há anos é debatido por alguns setores isolados, né? Mas só teve essa conotação agora jurídica de fato de prisão depois daquela denúncia do Felca, né? Do vídeo do Felca. Foi aí uma das coisas parece que mudou um pouquinho. Isso. Doutor Pereira, como é que você, como advogado criminalista experiente, tem acompanhado esse caso, né? Como é que você tem visto os últimos acontecimentos em relação ao caso do Ítalo Santos? Bem, boa noite a todos, boa noite, João, boa noite. Boa noite para quem é de noite, mas bom dia, boa tarde a todos aqueles que nos assistem na Rede Mundial de Computadores, aqueles que de algum modo possam interagir. É muito importante o papel social desse programa de vocês, porque informa, traz temas importantes
como esse e tira dúvidas, né, de diversas pessoas, curiosos, estudantes, né, pesquisadores, enfim, acabam se alimentando desse tipo de debate para formar suas convicções. Eu, quando vi esse caso do Ítalo Santos, me trouxe à memória, logo quando eu comecei a ouvir falar do Ítalo Santos, né? Ele sempre foi, pelo menos até onde me chegava, uma pessoa extremamente polêmica. Por onde passava, causava polêmica. A polêmica não necessariamente é do ponto de vista negativo, né? Chamava atenção e isso trazia reprovações e aprovações para quem acaba anuindo com sua conduta. Então, me chamou a atenção, o Ítalo Santos me chamou a atenção, o modo como ele se mostrava nas redes sociais e mostrava toda a sua turma, né? Algumas jovens de menor idade e outros de maior idade. Eu também tenho uma propriedade ali no condomínio Alphaville, ele morava nesse Alphaville, inclusive na mesma quadra, morava na mesma quadra, só que na parte de trás. Né? Ele tinha recebido várias multas lá, inclusive, né? Ele recebeu multas por andar com garotas seminuas, né? Com seios de fora ou quase de fora, enfim, por barulho excessivo, mau comportamento do modo geral. Isso me chamou a atenção. Tá? Eu não estou aqui acusando, ou eu estou dizendo como foi que me chegou a figura de Ítalo Santos. Eu não consumo o tipo de produto que ele expõe. Mas eu acabei procurando saber, porque é uma pessoa que chamava a atenção por onde passava. E aí a gente acaba procurando saber. Né? E aí quando vem a operação, né, que prende Ítalo, na verdade ela veio a conta-gotas, né? Você consegue perceber que houve uma denúncia, houve outra denúncia, né? E aí vem o Felca. Quando o Felca eclode com essa denúncia, que chama a atenção de todo o Brasil, eu disse, agora eu acho que ele entra num vértice totalmente diferente daquilo que ele vinha enfrentando antes. Tá? Então, eu fiquei atento a esse caso, não apenas por isso, não apenas por ser uma figura que nós conhecemos aqui no estado da Paraíba, não apenas porque ele morava ali no condomínio Alphaville e tinha recebido multas, não apenas por isso, mas porque me chama a atenção todas as vezes que nós temos operações que têm uma superexposição na mídia, o que a gente chama de operações midiáticas. Essas operações midiáticas, na grande maioria das vezes, ela expõe um lado excessivo da ilegalidade que se apura. Então, normalmente as pessoas são expostas nas redes sociais, normalmente recebem condenações antecipadas e na grande maioria das vezes, nenhuma dessas condenações antecipadas tem relação com o fato propriamente dito, aquilo que está sendo investigado e aquilo que se tem de prova, pelo menos do ponto de vista preliminar, o que a gente chama de indícios, não guardam relação com isso. Tá? Então, quando eu vejo uma operação midiática, a primeira coisa que eu faço é desconfiar, João. Eu desconfio. Eu desconfio por quê? Porque nós temos interesses por trás disso. Nós temos delegados de polícia civil, delegados de polícia federal, nós temos promotores, nós temos juízes, né? Nós temos policiais como um todo, militares, agentes públicos, né? Policiais civis, que cada um tem seus interesses, cada um tem a sua cultura, cada um tem o seu modo de abordar um determinado assunto, cada um pode querer também se apresentar à mídia, se apresentar à sociedade como a resolução de um determinado problema. E quando isso acontece, é onde mora o perigo. Tá? Não estou dizendo que esses agentes eles praticam ilegalidade. Não, estou dizendo que esses agentes podem cometer uma ilegalidade num excesso de acusação e aí é onde mora o perigo. Porque esse excesso de acusação, eu costumo dizer que é como se a gente subisse, João, num prédio aqui, um prédio famoso, 18 andares aqui no centro, né? Você sobe ali naquele 18 andares, pega um travesseiro de plumas, abre, sacode essas plumas e depois você pede desculpas. E diz assim, ô rapaz, foi sem querer, me desculpe. Mas e as plumas?
como é que eu vou fazer para recuperar essas plumas? Então, eu, quando vejo essas operações midiáticas, eu dou um passo atrás, eu piso no freio, eu passo a ponderar um pouco mais, do ponto de vista de que pode estar havendo um excesso, né, por parte das instituições, pode estar havendo excesso por parte de um agente público em particular, né, pode haver interesses por trás disso tudo, né, e eu vou fazer um resgate, penso que bem peculiar, e já para trazer o debate sobre esquerda e direita, né, aquilo que a gente estava falando. Os interesses por trás da condenação de Lula, que residiam ali em Dallagnol e Moro, eram conhecidos à época? Não eram conhecidos. Depois, uns anos, teve uma operação que revelou a conversa. Revelou tudo. Então, naquele momento, no calor dos fatos, você não conseguia entender a existência, você não conseguia perceber a existência de sentimentos pessoais, né, ideologias próprias de uma corrente política que estava ali pairando num promotor, que estava ali pairando num juiz, que até que provasse o contrário, eram pessoas ilibadas, eram pessoas de condutas acima de qualquer suspeita. Então, diante das experiências, eu como advogado criminalista, na experiência que eu tenho carregando os processos que eu advogo e nas experiências que eu vejo a partir de operações midiáticas pelo Brasil inteiro, eu começo a colocar, como eu disse, um pé no freio. Um bode na sala. Um bode na sala. Então, é um pouco isso. Então, assim, apenas para esse momento introdutório, para resumir, eu prefiro desconfiar de toda essa pirotecnia que foi envolvido o nome de Ítalo Santos. É certo que a gente precisa investigar a forma como ele explorava essas meninas, se havia exploração mesmo, isso aí a gente acho que pode ficar um pouco mais para frente nesse debate. Tudo ainda é muito preliminar, mas eu ainda prefiro colocar tudo na mesa antes de fazer um juízo de valor. Importante. Doutora Suzana Lima, obrigado por ter aceito o nosso convite. A senhora que inclusive psicóloga e psicanalista. Como é que a senhora observou aí esse caso, inclusive envolvendo menores de idade, né? A gente vê que tinha essa questão aí que o pessoal comentava da erotização das crianças, a exploração, muitas vezes, algumas acusações dando conta que poderia se ter alguma exploração sexual, né, com cunho sexual. Como é que a senhora observa aí essa questão dos jovens, menor de idade, muitas vezes com essa participação nas redes sociais de uma maneira tão ativa, tão, né, exposta, muitas vezes? Como é que a senhora está observando essa questão, doutora? Olá, meninos. Vocês estão bem? Graças a Deus. Amém. Coisa boa. Quero só fazer aqui um adendo, psicanalista, né? Porque isso pode me dar problemas, tá certo, e eu posso ser presa. O advogado está aqui, doutor. Jamais. Eu sou terapeuta especialista no universo feminino e sou psicanalista clínica. Né? Psicanalista e psicóloga, só explicando, são duas diferentes. Coisas diferentes, mas faz a mesma coisa, são as abordagens, na verdade. Então, isso traz um problema na psique do jovem muito grande, porque ali a gente já vê, como nós já conversamos nos bastidores, que ali faltou um limite dos pais. Como o advogado falou, a gente não vai dizer que aconteceu, que realmente precisa de uma investigação, precisa saber de algo mais profundo, de algo mais demorado, né? A parte jurídica eu não entendo muito bem, mas mais demorado para que realmente saiba o que houve com essas crianças e adolescentes. Mas aí a gente parte de um pressuposto dos pais, porque não delegaram a responsabilidade a outra pessoa. Se for verdade, por causa do dinheiro, né? A gente sabe disso. Então, isso na psique de um jovem, de um adolescente que ainda está em formação, é muito ruim, porque ali, naquele momento, ele não sabe exatamente quem ele é. Eu sou jovem, eu sou adolescente, eu já sou um adulto, porque eu, particularmente, como o advogado falou, eu não consumo esse tipo de produto, né? Na verdade, eu nem sabia que esse cara existia, eu vim saber depois que explodiu. O que eu sigo coisas bem diferentes desse tipo de coisa, mas
o jovem, na sua essência, quando ele está em formação, principalmente os neurônios, a parte psicológica, ele precisa entender naquele momento. Eu sou jovem, eu sou adulto, o que é que eu sou? E numa família estruturada, pai, mãe, numa família que é estruturada psicologicamente, nós já fomos jovens e adolescentes, é bem verdade que faz bastante tempo, não é, doutor? Eu já ainda sou. Ainda é, né? Eu já percebi. Hoje eu não trouxe o videogame, infelizmente. Não, mas foi debate no último episódio. No último episódio, a gente comentou que gostava. O advogado tá aqui. Tá tudo certo. Eu vou ganhar ele. Mas aí, era para essas crianças estar jogando videogame. Vivendo a fase que deveria... Vivendo cada fase. Já é difícil, como eu estava falando, você ser um jovem numa família estruturada. Imagina uma mãe e um pai permitir, se isso realmente aconteceu, alguns vídeos e imagens que eu vi, as meninas, as crianças quase nuas, dançando numa espécie de reality show, como adultos. Uma exposição, né? Uma exposição. O que é que se dá, o que é que se passa na cabeça desse jovem? Não jovem, era realmente quase crianças, adolescentes. Como é que está a estrutura? Porque esses pais delegaram a responsabilidade para esse rapaz. Muitas vezes as crianças, os jovens, confinados nessa residência, tendo que dormir, só podia comer quando, segundo relatos da denúncia, né? Quando o Ítalo permitisse, né? Tinha uma situação ali muito fora de controle, né, doutor? Às vezes o pai e a própria mãe, às vezes, não acompanham um fato como esse, né? Às vezes não imagina ao que o filho está submetido, não é isso? Às vezes não imagina. Mas os que imaginam, né, nós já conversamos, os que imaginam precisa tanto agora de tratamento quanto esses jovens e adolescentes. Esse é um ponto importante, não sei se vocês assistiram o vídeo do Felco até o final, mas o caso Ítalo dentro do vídeo é só um caso. Tem outros casos que ele traz lá também, que a exploração não é de um terceiro, é do próprio pai ou da própria mãe. Sim. Né? A gente tem casos lá de canal de um youtuber que a mãe utilizava a imagem, aqueles vídeos ali, para faturar. Tinha mãe que tinha canal privado sensual da filha no Telegram e vendia aquilo para quem era membro do grupo. Então, tem o caso de Ítalo, que acho que tem maior repercussão, porque o cara, querendo ou não, era um dos maiores Instagrams, né? Vamos dizer assim, com milhões de seguidores. Então, era o cara mais midiático dentro desse grupo. Mas o que me chamou a atenção daquele vídeo, daquela acusação que o Felco fez, foi a questão da exploração da imagem das crianças, não só por um terceiro, mas também pelos pais, né? Isso é que mostra um pouco a doença mental das pessoas, né? E o que é que uma criança precisa, olhando a parte psicológica? Eu estou vendo meu pai e a minha mãe, o meu limite está aqui. E essas crianças não teve limite. Como o próprio Felca, eu vi alguns relatos dele dizendo que provavelmente ele não tinha suporte de pai e mãe quando criança. Então, ele sofria muito bullying na escola. Ele sofreu muito com isso, segundo ele. E alguns vídeos que eu vi ele falando, depois que ele saiu, ele não queria estar nessa escola, ele não queria estar nesse ambiente, e ele saiu adoecido. E hoje ele tem uma depressão muito forte, esse rapaz. Né? Faz tratamento, tem uma depressão muito forte, e ele precisou se ressignificar, como ele falou, para poder estar onde ele está. Só que isso mexeu muito com o emocional dele, porque a depressão está aí. E ele precisa, eu estava vendo um vídeo dele essa semana, estar em tratamento o tempo inteiro para que ele se mantenha de pé, para que ele fique longe da bebida, que ele não pode nem... E às vezes ele diz que... Estou falando porque ele mesmo diz que cai. É público, né? Então, o que é que uma menina, onde a mãe vende o corpo dela numa rede social, como você acabou de falar, como é que a estrutura psíquica dessa criança vai se desenvolver? Exatamente. Quais são os traumas que ela vai ter? Ela vai conseguir ter um casamento bacana? Eu penso que a gente parte muito de uma suposição daquilo que a gente acha, daquilo que muitas vezes a gente estuda, né, do ponto de vista técnico, a gente consegue chegar a alguma conclusão. Mas isso é um fenômeno social, que precisa ser resolvido, na verdade, entendido, não apenas pelo conhecimento técnico externo, mas empiricamente,
caso a caso, precisa ser estudado. Veja bem, é inegável que a gente pular etapas no desenvolvimento de uma criança pode gerar, e eu digo pode, dentro de uma concepção teórica e não prática, porque necessariamente algumas crianças não têm esse reflexo, né? Um reflexo negativo. Mas a gente sabe que pode gerar efeitos incalculáveis, né? Uma criança pode ser um jovem depressivo, depois um adulto agressivo, né? Com um processo grave e crônico que vai atrapalhar no desenvolvimento na educação, na saúde, nas relações sociais, com família, com amigos, enfim. Isso, a gente não desconhece isso, tá certo? Só que a gente parte de um ponto geral, que a gente conhece isso, para um ponto específico, que é o caso Ítalo Santos. E aí a gente começa a tentar encaixar. É como se a gente tivesse uma massa de modelar que a gente joga dentro de um copo, né? Depois a gente tira essa massa e joga dentro de uma xícara. Depois a gente tira e ela já tem um formato. E a gente não pode tratar os casos assim, moldando de acordo com o padrão que eu quero. Não. Tá? O que é que eu vejo no caso de Ítalo Santos e o que é a imprensa? Eu não conheço. O processo segue em segredo de justiça, é importante dizer para todo. O processo segue em segredo de justiça, porque envolve criança, envolve uma matéria muito sensível, né? Criança, adolescente. Então, nesses casos, a justiça guarda sigilo. Então, o que eu vou falar aqui é dentro daquilo que chega... É público, né? O que chega ao público, tá certo? Por exemplo, tem uma menina que, se eu não me engano, também eu acho que não vai ter problema falar o nome dela, que é a Camilinha. Acho que ela já é até de maior idade. Ela tinha 17 anos, parece que agora já completou 18. Mas veja, essa menina, que é a vítima, entre aspas, de Ítalo Santos, de uma adultização, ela precisa ser periciada. Eu preciso submeter a ela a uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, com assistente social, com psiquiatra. Ela precisa ser avaliada. E se ela for avaliada e não for identificado nenhuma alteração de comportamento? Já pensou nisso? Que a gente está condenando antecipadamente Ítalo Santos porque ele passou por um processo, fez a Camilinha passar por um processo de adultização, quando na verdade a gente pode entender que nas consequências nada disso houve. E ela pode também dizer, não, eu fiz porque eu quis, porque eu gosto. Quantas e quantas crianças começam a dançar com 5 anos, 6 anos, e é alimentada pela família? E isso também não é adultização. A erotização, então, a gente já está falando de outra coisa, né? Muito embora possa estar inserida dentro desse processo de adultização. Erotização. Nós somos todos aqui contemporâneos àquela dança... eu não me lembro da banda, mas era a dança da boquinha da garrafa, né? Companhia do Pagode. Companhia do Pagode. João tocava pagode nessa época. Era baterista. Ele gostava da dança da cordinha. Ele também eu gosto da dança da cordinha. Campina Grande foi sucesso ano passado. Verde e branco, eu vou repetir a dose agora no que vem, se Deus quiser. Pronto. Então nós vimos crianças participarem de programas de TV numa disputa para saber quem era o casal que melhor dançava na boquinha da garrafa. Crianças com 8, 9, 10, 11, 12 anos. Nós somos testemunhas disso. E essas crianças, em tese, naquele momento, não se falava sobre erotização. Não se falava sobre adultização. Será que Camilinha teve realmente processos ultrapassados na formação? Eu não posso pegar o meu achismo e jogar para dentro de um processo e querer extrair de Camilinha algo que possa responder aquilo que me satisfaz. Tá? É uma espécie de um viés... Condenatório. Eu trago para o processo aquilo que eu acho e não aquilo que eu encontro fortuitamente. Então, veja bem, quando a gente chega num processo penal...
eu não tenho que chegar com a minha convicção formada. Eu tenho que chegar num processo. Isso é para o juiz, para o promotor, para o delegado, né, para o advogado. Eu tenho que chegar para verificar o que de fato existe de errado num determinado comportamento humano. Seja matar, estuprar, exploração sexual, adultização, enfim. E aí eu vou identificar naquele comportamento os traços que, de conhecimento público, da doutrina, da lei, possa ser encontrados ali, naquele comportamento. Eu não posso chegar com a minha convicção e querer, como eu disse, com a massa de modelar, fazer com que ele se encaixe naquele projeto que eu entendo. Não é por aí. Porque aí, se a gente for, qualquer pessoa poderá passar por um processo de adultização. Olha, você já foi, Ninja, acusado injustamente do cometimento de algum crime, de alguma irregularidade? Não, nunca foi não. Nunca fui, né? Eu já fui. É horrível. É horrível. Eu vou revelar aqui, muita gente não sabe, mas... Nem precisa ser crime, né? Eu vou revelar aqui. Um vizinho da minha sogra, acho que com raiva da minha sogra, denunciou no Conselho Tutelar que minha sogra batia no meu filho e que eu e minha esposa éramos coniventes com a violência, porque o menino comia demais. Era exatamente o contrário disso. Minha sogra ficava insistindo para o menino comer, porque ele não comia. Tinha fastio. E ela era a maior babona do menino. Maior babona. O que o menino pedisse, ela fazia. Ela já é falecida. Mas aí lá vai Luiz Pereira, já advogado, né, já inserido no mercado da nossa sociedade paraibana. Lá vai eu para um conselho tutelar, ser ouvido por conselheiros, por psicólogos, para dizer o quê? Que nada daquilo existia. Era uma intriga de um vizinho, com inveja, com intriga, sei lá. Queria perturbar e fez uma denúncia. E ainda bem que eu encontrei pessoas sensíveis do lado de lá. Disseram, não, doutor, eu lhe conheço. A própria delegada, uma vez, elas, doutor, foi minha professora, elas. Eu não vou nem lhe ouvir. Vou pedir o arquivamento agora porque eu lhe conheço. Mas aí foram insistentes denúncias, dizendo que a gente maltratava, que praticava violência física contra o menino. Até que isso durou anos. Olha que até que eu tive que levar o menino no Ministério Público para ser ouvido por uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistência social e até a promotora. E depois de muitos anos de sofrimento, esse processo foi arquivado. Mas no modelo que se queria me encaixar, era de pai violento. Acho que a doutora Sen, você tem um modelo na mente do que seria um pai violento. Um pai que comete abuso, às vezes até sexual, mas uma violência física, uma violência psicológica com uma criança. A gente tem esse modelo, tá certo? Mas eu não posso pegar esse modelo que eu tenho e querer encaixar na pessoa que se investiga. Não, eu tenho que me despir desse modelo e saber se aquilo ali, aquela pessoa, se aqueles fatos praticados, eles realmente refletem a concepção que eu tenho como algo ilícito. E eu estou me prolongando isso para você entender, mas para o caso de Ítalo Santos, valeu mais a denúncia de Felca do que o que a gente verificava por aqui, porque... Isso é um ponto importante, porque assim, o Ítalo foi denunciado várias vezes. Já tinha vários processos correndo e alguns já tinham sido absolvidos. Absolvidos. E outra coisa... E a denúncia do Felca, aparentemente, não trouxe nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade. É justamente isso que eu quero dizer. Você só antecipou a minha fala. A Justiça Paraibana, o Ministério Público e o Conselho Tutelar de Bahia ou de João Pessoa já tinha conhecimento sobre a prática de Ítalo Santos, já tinha investigado o Ítalo Santos e em muitos processos já tinha arquivado aquela denúncia. Foi só Felca fazer publicamente e a partir da sua rede, que é enorme, uma denúncia contra Ítalo Santos,
que a coisa tomou uma outra proporção. Até preso esse cidadão foi. Foi não, está preso. Por um crime sem violência ou grave ameaça. Veja bem, quantos homicidas e quantos estupradores não estão à solta. E Ítalo Santos preso. Eu não estou dizendo que ele é inocente, nem quero fazer a defesa dele. Eu só estou estranhando processualmente o fato de Ítalo Santos está preso junto com seu esposo, diante de um quadro sem violência, grave ameaça, um quadro em que já vinha sendo acompanhado pelo Ministério Público, um quadro que já vinha sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, um quadro em que outras denúncias já tinham sido feitas e arquivadas. Quando sem qualquer exploração midiática, conseguiu-se apurar a verdade dos fatos e afastá-lo de qualquer irregularidade. Oportunidade em que foram ouvidas as crianças que supostamente estavam sendo abusadas, oportunidade em que ouviram os pais que supostamente estavam lucrando com isso, e conseguiu-se provar, sem sensacionalismo, que não havia nada daquilo. Mas aí quando o Felca faz uma denúncia, que sai no jornal... Meu amigo, Ítalo Santos passou uma semana, João, sendo matéria no Jornal Nacional. Isso. Amigo, nem Bolsonaro, na prisão de Bolsonaro, nem Lula na prisão de Lula, foi alvo de 5 dias matérias longas, de uma matéria longa no Jornal Nacional. E Ítalo Santos foi. Tem alguma coisa de errado. Não precisa ser especialista em nenhuma área, na psicologia, né, na medicina, a sua área que a senhora disse, na psicanálise, no direito, na comunicação. Não é preciso ser especialista. Está na cara que existe algo de errado. Por que a denúncia de Felca tomou essa proporção se era exatamente a mesma que já tinham feito aqui? Por quê? Porque ao invés de chama aí a mãe da Camilinha, chama a própria Camilinha. Vem cá, passa aqui por uma entrevista na equipe multidisciplinar, para a gente verificar isso. Porque ao invés de fazer uma investigação, seja preliminar ou até aprofundada, resolveram prender o rapaz e seu esposo. Há de se dizer que nós estamos falando de homossexuais pretos e nordestinos. Você tem dúvida que nós estamos diante de um preconceito? Eu não tenho. Nordestino, homossexual e preto, hoje, são alvos dos piores, maiores e mais duros preconceitos que nós conseguimos verificar no Brasil. Ele está sendo acusado de adultização, exploração sexual. Investigue, amigo. Investigue. Se ele estiver atrapalhando as investigações, prenda. Mas não faça isso porque foi Felca que denunciou. Não faça isso porque tornou-se uma matéria no Jornal Nacional. Faça porque há necessidade. Nós estamos diante de um caso de preconceito. Porque Ítalo é homossexual, porque Ítalo é preto e porque Ítalo é nordestino. E porque muitas vezes a gente consegue ver brotar do nada, de uma pedra, uma flor. Ítalo Santos saiu de Cajazeira, se não me engano, no sertão da Paraíba. Ganhou a vida dançando. Sabe quantos juízes, médicos, engenheiros não se frustram com uma situação dessa? De dizer, rapaz, um cara dançando ganha mais dinheiro do que eu, que fui estudar. Isso é frustrante para aqueles que foram estudar. E muitas vezes essas pessoas desejam o mal. E não é para Ítalo. É para aqueles que conseguem, numa via transversal, vencer na vida. E se for preto, homossexual e nordestino, aí, meu amigo, o preconceito ainda é maior. Você consegue ver pessoas que não conseguem descolar nas redes sociais. Ítalo Santos tinha milhões de seguidores. A sua pupila, como eu falei aqui o nome Camilinha, tinha milhões de seguidores. Uma postagem dela fechava a rede social.
E aí a gente consegue ver pessoas, cantores, artistas, que não descolam na rede social. E quando vê um negro, um homossexual e um nordestino descolar, vencer, sem um estudo, sem uma faculdade, nem sei se tem, mas quando existe essa realidade, ele vai ser vítima de preconceito, amigo. E aí o lugar de um homossexual nordestino e preto é onde? Na cadeia. Eu posso concordar com isso? Eu não posso concordar com isso. Se ele cometeu o crime, amigo, que se investigue. Se ele, depois de investigado, ficou comprovado a existência de um determinado crime, que puna. E puna na medida da sua culpabilidade. E não na medida do Jornal Nacional. E não na medida do Felca, da rede social do Felca. Tá errado, vocês não estão vendo que estão errado? Será que só eu que estou vendo isso? Não, e outro detalhe é o lance, como eu disse, o vídeo do Felca tiveram vários casos. Correto? Felca exemplificou o Ítalo como um dos casos. Mas só quem foi preso e que está sendo investigado é o Ítalo. Nenhum outro caso está sendo investigado da forma como o Ítalo está sendo. Né? E eu admiro também a sua coragem de se posicionar sobre um episódio como esse, polêmico, um episódio que está em voga, teoricamente comentando que Ítalo Santos está sendo vítima de um preconceito. Né? Não é interessante? É né? uma conclusão que eu chego. É uma conclusão. Porque existe motivo para se investigar? Existe. Existe motivo para se denunciar? Existe. Existe motivo para que ele responda a um processo? Existe. Mas existe motivo para esse alarde todo? É sério? Esse tempo todo ele fazendo a mesma coisa, houve denúncia, houve apuração, houve arquivamento, ninguém fez nada. Aí quando o Felca fez a denúncia, explodiu uma comoção nacional, porque todo mundo conhecia Ítalo. Doutora, a senhora disse que não conhecia. Eu também não conhecia. Eu passei a conhecer por essa afinidade. Amigo, você viu a chegada de Ítalo Santos? Quantas pessoas tinham na frente do presídio? Uma loucura. Uma loucura. Perdeu pra Lula. Até a questão desse processo tá rolando, a audiência está rolando, tá a gente juntando lá na Perdeu frente. pra Lula e vai perder pra Bolsonaro, que o Bolsonaro já vai estar preso. Vai perder para os dois. As pessoas lá gritando em favor dele. E não se assuste. Não se assuste, porque as testemunhas de Ítalo Santos, eu não conheço o processo, mas o que eu vi de depoimento dela nas redes sociais e na imprensa local foi que o depoimento delas foi em favor de Ítalo Santos. Não se assuste. Se daqui a pouco Ítalo Santos não for solto e absolvido pelas imputações que lhe foram feitas. Eu não estou aqui, e é importante deixar muito claro, eu não estou aqui para anuir com a exploração infantil, seja sexual, seja do ponto de vista da adultização, do trabalho, do que seja. Eu não estou aqui para anuir com isso. Tá? É extremamente reprovável a exploração de um menor, tirar ele da sala de aula, submetê-lo a um processo de adultização, que é a antecipação de fases, privá-lo de determinados convívios e de relacionamentos que são próprios da idade. Isso é extremamente reprovável. Não vai ter a minha anuência. Isso, definitivamente, não vai ter. Perguntando para a doutora, como é que o pai deve entrar numa situação como essa? É importante o pai ter o diálogo, né, com o filho. Mas, por exemplo, a gente sabe que hoje tudo isso aqui nesse celular. Tem muito pai que não tem nem coragem de querer saber qual é o conteúdo que está sendo... o filho está compartilhando. Deixa só eu fazer uma ponte com essa sua interlocução. Diga. Por que Ítalo Santos está preso, João? E os pais das meninas ou dos meninos que foram explorados e que em determinado momento tinham lucro com isso, tinham vantagem financeira, por que os pais não estão? Bom questionamento. É. Não é verdade? Exatamente. Então, eu repito, eu não vou anuir com a exploração sexual ou a adultização de jovens e crianças. Mas também eu não posso anuir que haja uma superexposição de um caso que deveria ter sido abordado de uma forma diferente, com uma metodologia diferente. E aí, doutora, como é que o pai e a mãe têm que ter esse cuidado para evitar essa erotização, essa participação? E muitas vezes o pai não tem nem a força, nem uma autoridade, muitas vezes, com o filho, para saber o que o filho compartilha, ou deixa. Como é que isso tem que ser tratado, doutora? O grande problema é o que eu falei, né? Eu vou deixar bem claro aqui,
como vai ter uma massa de pessoas para ver, não é exatamente só o caso Ítalo Santos. A gente precisa fazer uma abrangência aqui no que vai ser falado, porque a gente está falando de crianças e adolescentes, tá? O problema está sendo a terceirização, como eu já falei agora. Eu deixo com a babá, eu deixo com a tela, eu deixo com a TV, eu deixo com a vizinha, porque eu não quero me responsabilizar. E hoje a família está precisando mais do que nunca desse acolhimento, desse apoio, de chegar perto do filho, de tirar o filho do quarto, se for menor de idade, de ver sim o que ele tem no celular, porque, é como eu disse, o filho tem que olhar para o pai e a mãe ver que meu limite é ali. Tem autoridade dentro de casa. Tem autoridade, não é autoritarismo. Não é autoridade. É autoridade, entender o papel do pai né? e da mãe, né, doutor? Porque, como ele falou, a gente sabe muito bem o que é um pai abusivo. Seja psicológico, seja de bater, mas a autoridade dentro de casa... Aquele cuidado, né, doutora? É uma conversa, meu filho, tá tudo bem? Como é que foi o seu dia hoje? É de menor? Vamos ver o celular? Eu preciso ter a senha, eu preciso ter o acesso, eu preciso saber o que é que está acontecendo. Por quê? Algumas coisas aí que ele falou me chamou a atenção aqui. Em alguns comportamentos sobre o Ítalo Santos, não é? Fazendo essa ponte já com os jovens e adolescentes. Por que ele tem alguns comportamentos? Porque isso já vem lá de trás da família dele. Do pai, da mãe. Talvez ele tenha sido rejeitado, abandonado. E muitas vezes, e isso eu estou falando de modo geral, tá? A gente já falou sobre isso aqui. Exatamente, doutora. Rejeitado, abandonado, e eu tenho certas feridas em mim que eu vou lutar, João, e eu vou mostrar que eu vou vencer. Isso é emocional. Eu estou falando da minha área, daquilo que eu conheço de ciência. Então, eu tenho algumas feridas, todo ser humano tem feridas emocionais. Aí trata se quiser. É todo, não tem esse. Se é humano, você vai ter. Né? Então, ele tem algumas feridas emocionais que, infelizmente, não foram tratadas. E aí ele ganhou dinheiro de maneira honesta, graças a Deus por isso, mas talvez em algumas coisas, alguns comportamentos, ele não soube como fazer, não soube para qual vertente ir. E aí os pais precisam ver e entender dessa criança pequena, desse jovem, desse adolescente, que está sendo constituída a sua psique, as suas emoções, porque uma pessoa de 16 anos, pelo amor de Deus, não sabe ainda o que é que está fazendo, não está com a sua psique, isso é a ciência que diz, totalmente constituída, tá? Eu tenho filhos em casa, eu sei o que eu estou falando. Então, o pai, principalmente a figura paterna. Um cara, o homem principalmente, que não teve a figura paterna, que foi rejeitado, abandonado, com certeza. Se foi um pai alcoólatra, se foi um pai que abusou sexualmente, se foi um pai que abandonou a família, ele vai ter graves problemas mais na frente. Verdade, doutora. Verdade. Essa observação é importante, né, João Gabriel? Né? Muitas vezes os filhos, dentro da casa, o pai perde o controle, né? Porque, por exemplo, muitos pais deixam o filho o dia todo na escola. Isso. Nada contra quem tem o filho no horário integral, tá aqui? Mas deixa o filho na escola, terceiriza. Chega lá, deixa o filho, não quer saber do problema. Né? E a gente observa, né, doutora, a quantidade de crianças e adolescentes procurando cada vez mais um especialista para tentar. Cada vez mais. E o que é que acontece? Chega em casa, tudo bem. Ter o tempo integral na escola, tá tudo bem, o pai e a mãe hoje trabalham, mas chega em casa, dá aquele tempo de qualidade à criança. Mas o que é que eu mais escuto no consultório? O que é que a minha mãe faz, Suzana? Mãe, olha esse desenho, olha o que foi que eu fiz aqui. Não, eu não quero não, estou muito cansado. Não tem paciência. Aí vem um lobo mau, eu estou falando de maneira geral, tá? A gente sabe que o mundo não tá fácil, não vamos romantizar nada. Aí vem um lobo mau e crau no teu filho, porque tu não cuidou. Não cuidou da emoção das emoções dele, não cuidou daquilo, do bem mais precioso. Porque é isso que está acontecendo hoje. Porque uma pessoa de 12, 13, 14 anos, sinceramente, se você for olhar realmente para a ciência e ver a constituição de uma pessoa dessa idade, da sua psique, das suas emoções, um menino com 15, 16 anos, ele acha que sabe. Vocês já passaram por isso, né? Verdade. Nós que somos mulheres, é diferente a nossa trajetória no crescimento. Mas o menino acha, eu tenho de 24, então ele achava que sabia de alguma coisa. Com 15 anos, eu dava um cascudo nele e estava tudo certo.
Porque na minha casa ainda quem manda sou eu. A minha frase hoje é assim, eu tenho uma de 28 que resolveu morar só e tenho um de 24. E a minha frase hoje é assim, eu ainda estou viva. E ponto final. É isso aí, doutora. Que a delegada, a juíza e a advogada da casa sou eu. Porque está educando, porque está se preocupando, está cuidando. Porque criar e educar são duas coisas diferentes. E educar dá trabalho. Agora imagine o seguinte. Outro dia eu vi... acho que como é o nome daquele balé Bolshoi, é? Balé Bolshoi. Bolshoi, pronto. Eu vi crianças, meninos e meninas, de 8, 9, não tinham 10 anos, participando de uma seletiva no Brasil para integrar o grupo do balé Bolshoi. Bolshoi. E aí, se eles passassem nessas seletivas, eles iam embora, iam estudar línguas, iam estudar e iam fazer o balé. Né? Já tivemos várias pessoas de João Pessoa que já foram participar desse projeto aí. E aí, pronto, aí João traz um dado interessante. Várias pessoas participaram e algumas pessoas conseguiram vencer, ter um bom emprego e trabalhar, vencer na vida, seguir essa carreira. Mas tudo começou aonde? Com 8, 9, 10 anos, num processo seletivo. Verdade. Certo? E essas crianças vão passar por um treinamento intensivo, tá? E vão vencer. Vão, a partir da dança, ganhar dinheiro. Tá certo? Certo. Agora pense de um outro lado. Como é que o pai e a mãe da Camilinha devem ter pensado? Ah, não, minha filha está sendo, vou dizer assim, apadrinhada por um dançarino famoso, e eu quero que minha filha também seja uma dançarina famosa. E aí quando você vê as redes sociais da menina crescendo, rede social hoje é dinheiro, tá? Rede social hoje é dinheiro. Qual é a sua conclusão? Minha filha está vencendo na vida. É muito lógica essa conclusão. Agora, se existe, e havia relatos iniciais, se existe consumo de álcool, consumo de droga, falaram sobre meninas que engravidaram e abortaram, eu não sei, é muita fala, é muita história. Será que isso na prática vai existir? Foi confirmado? Porque se nada disso for confirmado, não tem adultização, nem tem exploração sexual. Mas aí um detalhe sobre essa questão das mães das meninas. Tem relato, inclusive, das próprias mães, da Camilinha, por exemplo, eu vi uma entrevista dela, que o Ítalo emancipou. Isso não sei se é o termo, né? Emancipar. Ela, não sei se é um processo de adoção, não sei o que é. Assim, que ele era responsável pelas meninas. E ele pagava um salário mensal. Tinha tudo dela, não é? Eu não sei qual o termo correto, mas algo desse tipo, e o Ítalo pagava uma mesada, vamos dizer assim, um valor mensal por estar com as meninas na casa dele, investindo nas meninas, né? Então, não existia também essa questão de uma certa inocência das famílias. As famílias sabiam o que estava acontecendo, né? Exatamente. Vamos pegar esse gancho, João? Sim, vamos. Vamos pegar esse gancho. Vamos trocar essas meninas que estão indo para a casa de Ítalo Santos e a família recebendo um valor. Vamos trocar por jovens jogadores de futebol que saíram daqui de João Pessoa e foram para o Flamengo, por exemplo. E a família recebe dinheiro por isso. Qual a ilegalidade? Mas não existe essa espécie de você passar tutela para um terceiro, né? Isso é o que ouviu-se falar. Não necessariamente fato, não. tem... Agora vamos fazer o seguinte, João. Já que a gente está falando sobre isso, vamos pensar que esses jovens que saíram daqui, de João Pessoa, e foram jogar no Flamengo, eles foram confinados num container. E esse container pegou fogo. Você não fala do Flamengo aqui, não. E os jovens morreram asfixiados, isso, queimados. Um caso verídico. E que recentemente, João, todas as pessoas acusadas foram absolvidas. E aí, João?
Essa comparação, ninguém foi preso, é importante dizer. Essa comparação é extremamente lógica. Porque eu tenho um processo de exploração também. Porque aqueles jovens já recebiam uma bolsa de incentivo e já mandavam para suas famílias. E as famílias apostavam nesses jovens como a grande redenção delas. Porque jogador de futebol hoje, o cara se destaca, vai embora. Celebridade, vai embora. E é uma mina de ouro. Vai embora. Todo mundo diz, agora vai Ricardo. O pai logo diz, meu menino tá jogando bola, vai Eu tô fazendo uma comparação que muita gente pode achar que é esdrúxula, mas é justamente nesse ponto de ser esdrúxula, né, nessa distância que a gente estabelece, que se vem uma reflexão. Porque para um pode e para o outro. Mas aí a gente chega no outro ponto polêmico. A gente chega em outro ponto polêmico que o que se diz Brasil afora, as pessoas comentam em todo lugar, é que a justiça não funciona para quem é rico. Talvez você chegou agora no melhor ponto, João. Talvez você tenha chegado agora no melhor ponto. Se ela não funciona para quem é rico, a gente tem que entender o que é o rico. O rico é aquela pessoa que tem dinheiro? Não necessariamente. Poder, vamos dizer assim. Poder. Perfeito. Perfeito. As pessoas que têm poder, João, elas se sentem ameaçadas quando um filho de um pobre o ameaça com dinheiro, com ascensão social. Eles se sentem ameaçados no seu poder. Qual é a estratégia que se usa? Aniquilar, afastar. Através de quê? Muitas vezes de um processo penal. É o processo penal que passa a ser usado para satisfação de determinados interesses. Foi uma tese, na verdade tese não, é tema de estudo do meu mestrado. Eu estudei um fenômeno social e político chamado lawfare, que é uma arma de perseguição política através da lei. A lei usada como instrumento de perseguição política. Política do ponto de vista do poder, João. Exatamente isso que você acabou de traduzir. Então, aquele que detém o poder não quer ser ameaçado. Consegue compreender que existem muitas estruturas que estão sendo ameaçadas numa simples denúncia dessa? Por que Felca foi fazer a denúncia? Só porque ele tinha interesse na proteção de crianças? Ele pode até ter esse interesse, e eu não tenho dúvida disso. Mas por que ele fez uma matéria exclusiva e com um enfoque exclusivo contra Ítalo Santos? Só Ítalo tem essa metodologia, você já explicou que isso que não. Então a estrutura, João, ela foi ameaçada em algum momento. E foi preciso apertar alguns gatilhos para haver a contenção disso. A contenção das ameaças. A eclosão de determinados movimentos da classe baixa. E aí eu volto para a questão do destaque do negro, nordestino, etc. Doutora, só pegando nota deixa sobre esse comentário, como é que a psicanálise ela pode agir num caso de um Ítalo Santos desse que está sendo vítima, ou teoricamente vítima, ou sendo o alvo, né, teoricamente, de tantas denúncias, de tantas situações? Por exemplo, existem situações e casos de que... pois não, doutor? Eu queria fazer uma pergunta, completando a sua intervenção. Pode continuar. Não, é porque eu queria saber se ela já conseguiu trabalhar com pessoas que foram acusadas injustamente do cometimento de um crime, se ficaram presas ou não, mas que carregam consigo traumas de uma acusação indevida que sofreram. Se ela tiver, eu acho que é importante a gente trazer para esse debate, esse relato, porque é do ponto de vista técnico da psicanálise, né, sobre os efeitos de uma acusação infundada. Isso, né? Como esse caso agora que está em voga, exatamente. Isso. Exatamente. O que é que uma prisão, veja bem, o que é que uma prisão injusta, não no caso de Ítalo, estou falando
o que é que uma acusação... Situações que você até no dia a dia você consegue provar a inocência. Aquilo que passou comigo. O que é que uma pessoa pode trazer consigo a partir de uma acusação e de uma prisão, porque o cárcere é duro, viu? Verdade. De uma prisão ilegal, né? Depois de solucionada toda a questão, se a senhora já trabalhou e se não trabalhou, a senhora trazer do ponto de vista da psicanálise, quais são os traumas que a pessoa pode carregar com isso. Eu tenho essa curiosidade. Boa. Muito embora eu não esteja do lado de lá da mesa, mas eu tenho essa curiosidade. Quando você me convidou, eu sabia que era uma psicanalista, eu fiquei com essa curiosidade. O que é que ela poderia trazer pra gente? No caso da acusação, doutor, seja ela qual for, mas principalmente essa, não é dele, porque ele está lá enclausulado e eu imagino que realmente deve ser muito difícil, principalmente se for inocente, a gente não sabe, mas aí tem que entrar uma equipe multidisciplinar, porque os traumas que a pessoa carrega são imensos e são inúmeros, principalmente a revolta. Normalmente a pessoa vai sair de dentro de uma cadeia onde ele foi acusado injustamente e vai passar meses. Eu já vi algumas entrevistas que a pessoa passou até anos e era exatamente casos assim como ele falou, uma pessoa de pele mais escura, pobre. Eu já vi alguns casos assim e a pessoa sai extremamente traumatizado. Então, ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar, ele vai precisar de um psicanalista ou de um psicólogo, ele vai precisar de um psiquiatra para ser avaliado e vai precisar de ser acompanhado por muito tempo. E é muito tempo sem determinar a quantidade de tempo. Por quê? Porque a gente vai tratar uma pessoa que passou por uma coisa dessa e caixas vão se abrindo com o passar das sessões. Até porque ele chegou aí e já deve ter outros traumas também, né? Mas vamos parar só ali na cadeia? Vamos falar da cadeia? Vai se abrindo outros traumas de coisas que ele passou lá dentro de maneira injusta. Sim. Então, a gente vai precisar ir na raiz da pessoa, realmente dentro, não é o aqui e agora, né? Porque é uma outra abordagem que ela trabalha o aqui e agora. Não, a psicanálise ela vai trabalhar a raiz, é aquela história. A pessoa foi presa injustamente, saiu com diversos traumas e feridas. Então, se trata o quê? As folhas, os frutos, uma determinada abordagem. A folha amarelou, o fruto apodreceu, a gente vai limpando. A psicanálise não, ela vai trabalhar a raiz. Não adianta trabalhar o tronco, as folhas, não, vai trabalhar a raiz, para saber de fato o que aconteceu. Então, com certeza, ali no meio daquela prisão, ele passou coisas que foram se abrindo caixas. E no meio das sessões, e isso ele pode desencadear, doutor, possivelmente uma ansiedade e depressão. Pode ter como essa consequência. Síndrome do pânico. Deixa eu relatar para vocês uma experiência. Isso tem, sei lá, eu tinha 20 anos, isso tem 25 anos. Há muitos anos. Viu? Tem um bocado, né? Sou Gabriel, não perde a oportunidade. Anos? Faz tempo. Você não perde a oportunidade, né? Matheus gosta. Matheus fica ali Eu passei num concurso. A diferença é que ele tem cabelo, Passei num concurso para dar aula dentro do presídio. Então, eu fui professor dentro do presídio do Roger, por exemplo. Tá bonito. E aí, o que é que acontece? Belo dia, chegou um homem lá, fugindo um pouco do tema de Ítalo Santos, mas falando sobre acusação injusta e os efeitos. Tá? Nesse dia eu estava lá, e chega um homem acusado de estuprar a sua filha. E a menina tinha coisa de 2 anos, 1 ano, 2 anos. A mãe chegou em casa, o pai estava sozinho com a menina, e aí a mãe percebeu que as partes íntimas da criança estavam avermelhadas e inchadas. E nisso ela imediatamente denunciou o esposo, pai da criança. E ele foi imediatamente preso e encaminhado ao presídio do Roger. Na época não tinha audiência de custódia, enfim. Fato extremamente repugnante que foi explorado pela mídia. Eu recebi aquele homem, perguntei a ele, o que foi que você veio fazer aqui, né? Veio parar aqui como? Aí ele foi e me contou, rapaz, chorando, eu não fiz isso não, é minha filha, eu amo minha filha, e etc. E depois eu vi na TV a acusação dele.
Esse homem ficou alguns dias dentro da cadeia, lá do presídio Rocha. Ele foi abusado sexualmente, foi estuprado lá, foi violentado pelos companheiros de cela. E dias depois saiu um exame de que não houve violência sexual. A criança tinha comido uma planta. Criança, 1 ano e pouco, 2 anos, ela comeu uma planta, pegou uma folhinha de uma planta e ela teve uma reação alérgica. E essa reação foi justamente na genitália da criança. E esse homem foi solto. Mas quando ele foi solto, ele já estava no hospital. Porque, além de abusado sexualmente, estuprado, houve perfuração no seu intestino, socaram material dentro dele. E depois que ele conseguiu alta, ele recebeu o diagnóstico que estava com HIV. Esse homem foi condenado para o resto da vida, ainda que não tivesse com HIV. Porque a violência que ele sofreu dentro do presídio, nenhuma sentença absolutória vai apagar. Mas ele vai carregar consigo marcas. Eu nem sei se esse homem está vivo hoje. Mas ele vai carregar consigo marcas, porque precisou ser cirurgiado, enfim. E vai carregar consigo um vírus. Tudo isso por uma precipitação e uma exposição midiática. Uma condenação antecipada de uma acusação de um crime extremamente grave e reprovado. Eu estou dizendo isso não é para defender o estuprador. Eu estou defendendo uma apuração rápida e uma proteção da pessoa que é encarcerada. Eu vi isso. Eu vi isso na minha frente, esse cidadão. Eu acompanhei esse caso. Eu não era advogado, eu não era sequer estudante de direito. Mas isso me marcou. E eu quero ter a oportunidade de usar essa plataforma, NinjaCast, para dizer ao cidadão que a acusação, acusar uma pessoa inocente, é muito custoso. Certamente esse cidadão deve ter movido uma ação contra o Estado e deve ter recebido uma indenização. João, de onde saiu essa indenização, João? Do Estado, da gente, do bolso da gente, né? Do bolso da gente, João. E o que é que eu tenho a ver com isso, João? Nada. Zero. Eu não tenho absolutamente nada com isso, mas tive que pagar uma indenização porque um cidadão foi acusado injustamente. O caso dele foi explorado na mídia. Eu também não estou aqui sendo contra a mídia. A mídia tem que cumprir o papel dela, que é informar. Mas informar com sobriedade, com responsabilidade e isenção. Eu vou falar o nome de uma pessoa aqui, ele não autorizou, mas eu carrego no coração como um grande amigo. Eu digo até que ele é meu primo, que é o nosso amigo, o comunicador, jornalista, comunicador, amigo de vocês, Bruno Pereira. Meu amigão. É por isso que eu digo que Gente boa demais. Bruno Pereira foi acusado. Sim. Uma operação da Polícia Federal. Uma operação da Polícia Federal. Foi alvo de busca e apreensão, teve um nome, né, solto nas redes sociais, perdeu o emprego, foi demitido. Né, foi demitido por uma acusação absolutamente infundada, meu irmão. E só não acabaram com a vida de Bruno porque os amigos rapidamente entraram em ação para lhe dar a voz, para chamar a atenção para um erro, para um equívoco da polícia. E aí ele conseguiu rapidamente mostrar que não era daquela forma que estava sendo vendida a notícia. Ele provou, entregou o celular, fez tudo. Tudo. Conseguiu perante a Polícia Federal. Sabe o que acontece? Bruno hoje, quando vai dar uma notícia, é um dos poucos, tem alguns, que ele dá a notícia,
mas ele não dá a opinião dele. Ele dá a notícia precisa ser dada, tá? Mas ele dá com isenção. Tem alguns colegas seus da comunicação que fazem isso, mas não são todos. A maioria dá aquela pimenta. Não se são emociona todos. e vai pra cima. Aí ele ultrapassa o limite da mera informação. Tenho muitos colegas na comunicação, muitos amigos, muitos clientes, né? Mas eu não estou generalizando, tá certo? Mas tem que ter cuidado. Tá claro que eu não estou generalizando, mas né? tem que ter um cuidado. Eu só estou dizendo que algumas pessoas, ao noticiarem, deixam escapar as suas impressões pessoais sobre determinado caso. E aí, amigo, esse é um erro que pode valer vidas. É verdade. Como a vida... A gente pegar, deixa... A vida passa pela Serra de Areia, né, Joãozinho? Sim. Vamos dar esse presente aí. A doutora não gosta de cachaça. Vamos... Pereira também não gosta, não. Não gosta, eu vou dar pra ver se ele me dá de volta. Ele tem muito fastioso, doutor Pereira. Não é verdade? Melhor cachaça do Brasil. Cachaça maravilhosa pra ele. Você bebe sem fazer careta, porque é o menor índice de acidez comprovado no laboratório. Mudou o semblante. O assunto tão sério, mas agora mudou o semblante. Você mandou, não. Presente do nosso amigo Evaldo Vieira, da Cachaça Serra de Areia. Tá nervoso. Eu vou ficar aqui, o baladar. Deu água na boca. Presente aqui pro nosso advogado criminalista Luiz Pereira. Pega aí, rapaz. Receba. Pelo amor de Deus, receba essa bênção. Receba a bênção aí, meu irmão. Eu gosto, vocês não vão lembrar, mas eu fiz um verso da última vez que eu vim aqui. Toda vez que eu tomo... Eu já escutei 65 vezes esse verso. Assim, vai, decorado já. Mas 64, fica à vontade, a pessoa não conhece. 65 hoje vai ouvir a 65. Bom, vai, dá-lhe. Chama. Eu sempre, quando vou tomar uma cachaçinha, um aperitivo, um negócio, eu me lembro do meu avô. Meu avô era um homem que era muito sábio. E ele fazia um verso que ele dizia assim: nunca desprezei a cachaça, quanto mais bebo, mais quero, mais meu coração abraça. Sem ela não tenho graça, o meu jeito é desumano, não consigo realizar um plano, me chega a melancolia. É por isso que todo dia bebo até lascar o cano. É isso aí, só presta assim com esse parejo, Gabriel, que é melhor ainda. Agora ficar escutar um negócio desse não tomar lapada. Aí que é bom, deu água na boca. Final de semana lá em Bananeiras, né? Vamos falar agora da Pizzaria Pimenta Nativa, a melhor pizzaria da Paraíba. Por quê, Joãozinho? A melhor experiência gastronômica, Ninja. Lá você tem um espaço maravilhoso, agradável, bonito, atendimento sensacional e a pizza que, pelo amor de Deus, né? Top. A pizza é inconfundível. Mais diversos sabores, outras coisas, né? Espetacular, Pimenta Nativa. Você tem aquela sabor camarão. Você tem... Opa! Você tem de... O filé 3 queijos. Ih, rapaz, manda ali, sua entrada, o refrigerante. Ó, tudo lá é maravilhoso. Todo o atendimento. Pra quem gosta de vinho, tem uma cartela de vinho bacana. Isso, aquele lá. jantar romântico, você vai lá e é muito bem recepcionado pelo Vogren Luiz Cláudio. Isso, estão sempre presentes. Pimenta Nativa Forneria no Instagram e você tem todos os detalhes. Vamos agora servir um Delta Café. Quem quer tomar café? Se eu for lá numa Pimenta Nativa aqui depois do programa, rola um desconto? Né? Rola, desconto VIP do NinjaCast, né? Tá certo? E quem vai fornecer o desconto VIP é João Gabriel, aqui, os convidados. Ele vai ligar lá pra Vogren Luiz Cláudio. Esse não tá no pacote não, né, João? Vai na sua conta, tá certo? Não, você acha que Henrique Lima é na conta de Henrique Lima. Vamos servir um Delta Café, que o Delta é maravilhoso. Esse café de padrão internacional, a gente tem um orgulho, né, Joãozinho? De servir pros convidados, né? O Deltinha, nosso querido Matheus, chega, fica ali botando a mão na cabeça, doidinho pra tomar um Delta. Aqui é só pro convidado, tá, Matheus? Só depois do episódio você saboreia. Delta Café e NinjaCast, parceria de sucesso. Aí? Esse aqui é o sabor. Esse aqui é de morango com Nutella. Morango com Nutella. Esse daí. Tu tá lascado com o cunhado desse, por isso tu espera. Prova o sabor morango com Esse Nutella. Esse aí é café com café. Isso, prova essa delícia. A doutora vai tomar? Tomar um cafezinho? Não, doutora, mulheres primeiro. Eu sou dessa época, doutora. Isso. Muito bem, parabéns muito bem, pra você. gentleman, muito bem. Vamos agora provar também mais um Delta agora pro nosso querido Luiz Pereira. Uau, Esse é o quê, João? Esse aí é café. Esse é do vermelho? Esse é café com cereja. Esse é com cereja. É maravilha, doutora, sério. Vai pedir lá. Você que estiver em casa, vai lá na Livraria do Luiz, no centro da cidade, ou no Mag Shop, compra essa maquininha por R$ 3,99 com essas cápsulas maravilhosas. Essa aqui é de cranberry, tem de morango com Nutella, de menta com chocolate. Tudo, né? E de chocolate com pimenta. Também chocolate tem. com pimenta também, boa. Serve aí, doutor Luiz Pereira, aproveita essa maravilha, essa benção que é o Delta Café. Com a cachaça. Vamos falar agora da Golf Mind. Tem problema de ficar aqui? Tem não, né? Tem não. Vamos falar agora da Golf Mind. Essa empresa é maravilhosa.
Você, amigo gestor, secretário, prefeito, você que está acompanhando o nosso NinjaCast, você que acompanha a gente na TV Diário, prefeito. Presidente de Câmara. Isso. Secretário. Cuidado, né, Joãozinho? Tem que ter cuidado por quê? Diga aí pra Porque a GovMind, ela tem a dipirona do seu coração. mim. Resolve tudo. Ela vai fazer você fazer seus processozinhos, suas compras, seus convênios, sem ter dor de cabeça, né? Resolve a bronca na hora. Isso. E a pessoa que está interessada agora no NinjaCast, o que é que tem que fazer? Diga aí. govmindsoluções.com.br, Ninja. Quem foi que fez esse site? Diga pra mim. JG3 Tecnologia. Esse mexendo tá pago. Aí, JG3 desenvolveu Foi não. todas as ferramentas, aí fica emocionado. Os olhos Rapaz. brilham, entendeu? Tem que fazer esse mexer casado, né? Yeah. E a Globo não, doutor Zou. Ei, Pode venda falar casada de não, senão o JG3. Procon vem em cima. Não, mas venda é casado. Procon do Bahia vem em amigo cima. que quiser, você, amigo, quiser fazer seu site, prefeito, site de prefeitura, gestor. Sim, simbora. Não é não? Quiser fazer também empresa privada, é aqui, ó, JG3, não é isso? Isso. Vamos falar agora do lançamento do Beto Brunet. Solta as imagens desse empreendimento Mas tu maravilhoso. vai anunciar aquele A apartamento, né? JG3 não patrocina, não? Não, aqui Não, é não. mexendo, tá dentro da casa, Não, né? Aqui já é tá investido casadinha. por dentro, no Olha caixa aqui, olha só que empreendimento Ei, maravilhoso. mas você vai anunciar o apartamento, mas o pé da areia você não vai não. No pé de areia eu tô negociando ainda. Esse aqui é pra você, Tô né? negociando, é pra mim. Vamos Tá falar certo. agora aqui, vamos falar do que é importante aqui. Bairro de Brisamar, essa maravilha desse imóvel, apartamento, com 82 metros quadrados. É Olha grande, só viu? que bênção. É grande. Só, olha, são 3 quartos, sendo uma suíte e também 2 vagas cobertas. Outra coisa, pô, você chegar no seu imóvel, tem que ter uma vaga coberta. Beto Brunet tá realizando seus sonhos. Um móvel projetado. Olha só Já que vem lugar projetado assim, essa projetadozinho, já ajeitado. Rapaz. Olha só, tem Ó a até... quadra aí, ó, pra você telinha, ó. fazer uma carreirinha. Bairro de Brisamar, apartamento maravilhoso. Tem, olha, tudo certinho, terceiro andar, posição sul. Olha Posição que bênção. sul? Isso, superventilado, isso é uma bênção. Você chega, ó, na tranquilidade. Esse imóvel aí é localizado ali bem pertinho da Rui praia. Carneiro, Deputado Pessoa. Olha que bênção. Na Isso é praia, praticamente. Maravilhoso. Ó, Olha é um só. totozinho. Salão de festa, Sinuca. salão de jogos, jogar aquela sinuquinha. Allan Kardec gosta de jogar sinuca. Vai querer comprar Aí também, não é meu Allan. setor não, pode passar. Ambientes Isso aí. amplos, sala para 2 Aí é ambientes, meu setor. interagir. Olha, varanda, cozinha espaçosa, banheiro também de apoio. Você que tem a garotada aí também, esse imóvel é É um luxo, espetacular. E o valor desse Oxe, diga imóvel... aí. Beto Brunet tá negociando agora promoção NinjaCast, Como é que é? 680 mil. Oxe, tá de naquele graça. bairro Ah. maravilhoso. É o quê? De graça. E negocia, e bota preço. Vou ligar Precinho pra à ele. vista, 680 Liga mil cobrar aí, que ó, ela tem. 3 quartos. Olha só, o condomínio é barato nesse imóvel, R$650 apenas o condomínio. E a gente sabe, também IPTU no precinho, ó, uma tranquilidade. Olha, liga pra Beto Brunet, 998020002. Esse imóvel aqui é espetacular. E ele é jeitoso, né, na foto. Não, ó. é legal. Não, é Beto porque Brunet- além de corretor, ele também é modelo fotográfico. E é. Beto Brunet, Nas suas parabéns vagas. aqui, vende, realiza seus Mão sonhos. no bolso, tá? 998020002 e também em breve também com o nosso querido Matheus aí, atuando na Matheus? equipe Beto Brunet. Oxe. Estão negociando aí, a equipe, negociando o passe. Aí O passe sim. é caro e a gente fica feliz, né? Os amigos, parceiros, para fazer os trabalhos Mas de rola e tu vai drone. longe. Ele foi lá no Dr. Jackson, do dentista, não? Não, foi Não, não. ele já fez o implante em Florianópolis. Não, o Ele- implante dele não é nos dentes. Não, ele fez implante capilar. Capilar. E tá arrebentando o Beto Brunet. Vamos agora, 998020002. Mas isso aí não era pra dizer não. Corta aí, Beto Brunet. Não, eles têm orgulho de falar que fez o implante. Tô dizendo pra você, é coisa muito boa. O número que eu vou anotar. 998020002, Beto Brunet. 0002. 000, realizando seus sonhos. Sabe decorado, Ninja? É, tá decorado. Tu Vamos pro liga próximo demais pra merchan. ele, né? Vamos pro próximo merchan. Vamos Puxa. falar agora da 083 Burger. Isso aí é um a sucesso. melhor hamburgueria da Paraíba. A gente dispensa comentários, porque tem um hambúrguer com uma característica regional pipoco. e premiado nacionalmente. Terceiro melhor hambúrguer do Brasil, Ninja. Uma delícia. Top de Dá verdade. água na boca só de falar. A Avenida Vasco da Gama tem cupom do NinjaCast, né, João? Sim, vai lá no Instagram dele, 083 Burger, clica no link lá pra fazer teu pedido, faz um pequeno cadastro e no final usa o cupom NinjaCast, tem 10% de desconto. Inclusive, a gente se encontrou lá. Outro dia. Foi lá olha, é o berço da família Gabriel. 083 Burger, sexta-feira levei um bolo, tava querendo ir. É o berço, família Gabriel lá, é QG. Já era cliente, quando uma vez a gente foi negociar, conversar umas coisas, eles vamos na 083, nem cliente era. Foi verdade, Lá é mesmo. meu escritório, meu É o coworking. escritório, o caoco, sempre ele bate ponto. Estourado, lá. é. E sempre tem aquele descontinho, né? Ele diz, Henrique, quando eu chego lá, a sogra já libera. Deixa de onda, vai atrapalhar meu Deixa desconto. Fica comando. calado na tua aí, Deixa pô. desconto. Aquela comandazinha já Deixa tem. quieto, deixa 083 Burger no Instagram e você faz reservas, você faz o pedido e acompanha todos os lançamentos na E rede chega sociais. rápido, viu? Ah, e chega rápido, quentinho, chega rápido com e aquele quente. vácuo. É verdade, isso aí. É top de verdade. Vamos falar agora da
Amor Story. A mulherada ama. Tá no coração do paraibano, Amor Story. Gigiano só vive lá. A doutora Xigiane Galvão já vai ter já um QG lá. Agora, para todas as roupas agora de Natal e Ano Novo, na Amor Story. Já passou o Black lá? Lógico, cartãozão Black lá, já vem de Campina Grande, já deixa lá. Thaís vai pra lá? Thaís. Também, doutora Thaís está agendando a visita. A nossa querida Aline, empresária, vai aguardar a doutora Thaís lá. Amor Story com lançamentos, importante dizer que a Amor Story é a melhor loja de moda feminina, porque a gente sabe, as melhores tendências, o melhor look tá na Amor Story. Exibe essa imagem maravilhosa, meu amigo Gabriel, dessa maravilhosa nova loja. Coleção, é? Olha a nova coleção, elegância nos detalhes. Essa aqui dispensa comentários. Olha só que elegância, Amor Story, com toda a tendência. Natal e Ano Novo é sucesso. Você pode da Paraíba inteira acompanhando a gente na TV Diário, nas nossas redes sociais, fazer o pedido e chegue em casa com esse pedido maravilhoso. Tem um site amorhistoriaoficial.com.br, você faz o pedido. Tem um Amor História Oficial também no Instagram. Calma. Não, meu amigo. Tá muito rápido, calma. Tá muito rápido. Depois, quando cobrar aí mais alta diária, ele vai reclamar de mim. Eu faço o mexer direitinho, da vez tirando onda. Você vai lá, Amor História Oficial no Instagram e você sabe que tem a melhor loja. Agora, quando faz o Pix, ele quer. Né? O melhor moda feminina é Amor História. Vamos falar da OS Entretenimento, João Gabriel. Vamos falar da OS Entretenimento. Agora vai ter o show do Natal por aí, 27, 28, 29, 30, 19, 30 de janeiro. Bom demais. Fechado. Gostou? Tá aí. Obrigado aí, galera da OS. OS Entretenimento no Instagram, né, João? Não, brincadeira. Vai ter agora, dia 28 de novembro, o show Natan Por Aí, que é um canal infantil, juvenil, vamos dizer assim, que a criançada conhece aí, milhões de inscritos lá no canal do cara. Ele vai estar aqui dia 28 de novembro, 19h30 no Teatro Pedro do Reino, e tá tendo promoção. Vai lá no OS Entretenimento, tá 35% de desconto essa semana. Tem adolescente na família? Tem cupom de desconto no Amor História? Toma Amor História ainda não tá no pacote. Vou passar lá. Não, mas eu tô perguntando, se tiver adolescente, tem ingresso aqui da OS Entretenimento. Adolescente sou eu agora em casa. Toma aí. Eita, rapaz. Você tem adolescente na família? Eu tenho 17 anos. 17? Já quase adulto. No próximo show a gente já disponibiliza aí. Não, ele tem que ir pra Natan, o forrozeiro. Forrozeiro, né? ele já tá trazendo forró já. Já tá no clima, né? Então, ótimo. Amor Story. A gente não tem ainda os descontos, mas a gente vai falar com a doutora para dar aquele desconto de jaquete, não é bom, João Gabriel? É isso aí, eu preciso OS Entretenimento no Instagram, a gente manda um forte abraço para a família OS, desejando Feliz Natal e Ano Novo a todos. Agradecer, né, João? Sim, verdade. A brilhante conversa. A conversa é elucidadora. Eu digo assim, é muito bom quando a gente pode conversar sobre assuntos como esse, né? Que está no coração, tá em voga. E a gente viu duas leituras bastante abalizadas. A gente hoje teve a oportunidade, né, João, de colaborar com a sociedade muito com esses dois especialistas, né? Então, sim, e ver até com outro olhar, né? A questão envolvendo o tema Ítalo. Bom demais. Doutora Suzana, obrigado. Como é que a sociedade pode entrar em contato com a senhora, né? E a senhora, inclusive, tem um livro, né? A senhora lançou um livro recentemente. Fale também desse exemplar e também de como o pessoal pode lhe encontrar, doutora. No WhatsApp é 98843, vou falar bem devagarzinho, não é, João? Certo. Sim, para o pessoal entender. 88430117, o Instagram é Suzana com Z, .lima, .980. Você pode me chamar homem, mulher, mas a minha especialidade é com mulher, né? Especialista nas emoções da mulher, mas também trato o homem, psicanalista clínica, escritora, mentora de mulheres. E é isso. As marcas e as feridas daquilo que nós falamos aqui hoje é para sempre. E se você está passando por isso, está com feridas, ele falou de marcas, o rapaz foi marcado, não é, no corpo, mas certamente as marcas da alma dele é muito mais profunda do que a do corpo. Me chama lá que eu estou pronta para te atender. E você que tem muitos clientes que estão marcados em todos os aspectos, a doutora está aqui, viu? Para prestar vamos fazer uma dobradinha. Uma collab. A dobradinha. Vamos embora. É isso aí, que é muito importante, que a gente sabe que o meio jurídico sempre precisa desse tipo de acompanhamento. O pessoal, né, sai muito, né? Teve aquele caso que você, né, recentemente, né, doutor Luiz, teve, né, uma alegria de relatar da inocência, né? E assim, Luiz, é só para endossar a psicanálise, nós trabalhamos totalmente sem julgamento. Eu posso ouvir o maior assassino que me procurar aqui. Eu não vou ouvir ou não vou ver ele como assassino. Não vai julgá-lo, Não né? vai julgar. É diferente ele procurar um amigo e um profissional. O amigo
tem outro amigo melhor amigo, que tem outro amigo melhor amigo. Eu não. O que eu ouvi aqui... É um confessionário. É ética. Eu não posso passar para ninguém de maneira alguma. Então, a psicanálise é totalmente sem julgamento, independente do que a pessoa fez ou está passando. Bom demais. E eu tenho a agradecer a oportunidade, e eu estou sempre à disposição. E vai ficar aqui, viu, João? Vou lhe cobrar. Vamos fazer, talvez no final do ano ou no ano que vem, para a gente fazer um freestyle. Um tudão. Entendeu? Tu aguenta? Tu aguenta? Um x-tudão. A gente vem pra cá e falar de diversas pautas, pautas engraçadas, histórias, né? Pra gente animar. Eu gosto muito do freestyle, eu acho que é importante a gente falar sobre tudo. Eu gosto, quando a gente vai para Bananeiras, aí eu pego o João lá pra gente conversar sobre tudo. Bom demais. A gente vai assistindo e conversando e tomando uma caninha. É bom. Ele só chega com essa serra de areia lá. Graças a Deus. Não conhecia, mas ele só anda com embaixo do braço e onde vai. Então é sempre muito bom tá aqui. Eu acompanho vocês, eu acompanho no Instagram, acompanho no YouTube. São 2 amigos, o João é praticamente agora um parente. Né? Depois, nesse freestyle, a gente conta a história dos bastidores. Porque João é meu parente, né? Bom demais. Para o pessoal ficar. Agradecer, deixar meu Instagram, porque no meu Instagram também tem meu WhatsApp, então é importante as pessoas me seguirem por lá. Fala comigo lá e fala direto comigo, né? Com o robô. Né? Agora, João, eu tô ficando triste, porque você hoje, para falar com um médico, para falar com um psicanalista, para falar com um terapeuta. Tudo é bot. Tudo é robô. Não, o meu é direto comigo também. Boa. Então, lá no meu Instagram, tanto no Instagram quanto no WhatsApp, o meu WhatsApp está lá no meu Instagram, você fala direto comigo, tá certo? Se for preciso, aí eu passo para a equipe lá do meu escritório. No meu Instagram você segue Luiz Pereira ADV, Luiz com Z. Luiz Pereira ADV, pode me seguir, comentar as postagens, né, sugerir determinados... Tirar dúvida, eu não cobro, tá? Dúvidas. Se for uma consulta um pouco mais aprimorada, que a gente precisa analisar um processo, aí tudo bem, a gente pode até cobrar. Pode até cobrar, não necessariamente cobra. Mas dúvidas de maneira geral eu costumo tirar. Vou aguardar o contato, né, daquelas pessoas que tiverem interesse. Tá? Não estou aqui, repetindo, não estou aqui para defender o crime. Tá? Não defendo o crime, eu defendo direitos. E aí sempre que vocês tiverem a oportunidade de conhecerem pessoas que estão sendo injustiçadas, pode lembrar do meu nome, mandar me procurar no Instagram, que eu vou estar à disposição para aconselhar e dar a melhor solução. Porque às vezes as pessoas me veem como advogado criminalista. Na verdade, eu costumo me apresentar como um gestor de crises. Então, as crises, elas vêm, muitas vezes, num processo criminal, mas pode vir num processo administrativo, num processo de família, num divórcio, né? E aí a gente propõe as melhores soluções para alguns casos. Bom demais. Doutor Luiz, um abraço na família da doutora Rose. Um abraço para todos da família Pereira. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Mais um pra conta. Mais um. Matheus Rolim, obrigado, meu irmão, pelos trabalhos nas redes sociais. Hoje especial Gabriel também, né? Que tá obrigado, aqui hoje, Gabriel, pelos auxiliando. Brilhantes trabalhos. Não, e outra coisa boa, a gente vê quando a pessoa é competente, é como o Gabriel aqui. Você vê, o Gabriel hoje assumiu a nave de comando e não teve solução de continuidade. Todos os merchantes organizados. Um abraço pro nosso querido Júlio, a gente tá muito bem servido. Sim, um abraço pro Fernandão também hoje, tá? Em outra missão. Toda a equipe aqui da Êxito Calorca, obrigado. Trabalhando em nome do Delta Café, da Cachaça Serra de Areia, 033 Burger, Pizzaria Pimenta Nativa, Beto Brunet Negócios Imobiliários, também em nome da GovMind, Amor Story e também da OS Entretenimento. Um abraço, fiquem com Deus, sigam nossas redes sociais. Isso. E até o nosso próximo NinjaCast. Valeu, galera, um abraço.